Olá, pessoal. Olha só, eu vou gravar essa aula aqui para vocês, esse vídeo, né, com a parte da aula, que vai ser importante durante o curso todo. Então, para vocês poderem estudar esse texto e conseguir entender as nossas propostas de exercício prático que vão começar a acontecer a partir do dia 23, tá? Então, eu estou falando do capítulo 10 do livro do Emile Benveniste, Os Níveis da Análise Linguística, tá? Então, é o livro 1. É o livro 1, na página 127. Eu coloquei lá na pasta do OneDrive o texto integral, né? E vamos ler juntos aqui, e aí, na medida do possível, eu vou esclarecendo, tá? Então, para a gente começar de uma maneira mais simples, eu elaborei um exemplo com a palavra vaca. E aí eu sugiro que vocês peguem um papel, né? E vocês vão anotando essa distinção que eu fiz, né? Na lousa fica mais fácil para entender, e aqui a gente não tem exatamente uma lousa, mas eu fiz o exemplo todo, e aí eu vou falando e vocês vão anotando, eu tenho certeza que nós vamos nos entender muito bem, tá? Então, os níveis da análise linguística também foram discutidos pelo Yomslev nos prolegômenos, que é o texto que está ali na pasta também e que vai ser a aula, a próxima aula, né? Que vocês vão ouvir a partir do YouTube. Eu vou, então, colocar essa aula, quarta-feira eu coloco ela disponível lá para vocês poderem assistir, tá? Então, é muito importante porque é a partir da discussão dos níveis da análise linguística para o plano de expressão que começou-se a discutir os níveis da análise linguística para o plano de conteúdo. Então, na verdade, você deve ter ouvido, ainda não ouviram, né, nas gravações, mas nas próximas gravações eu vou começar a contar para vocês que as teorias de sintaxe, elas nascem todas no século XX, né? Nós temos em uso 3 teorias de sintaxe no Brasil, né? São essas que estão em uso no mundo inteiro, que é a teoria estrutural, né? Funcional, a teoria funcional e a teoria gerativa. São as 3 teorias de sintaxe. Todas as 3 nasceram entre 1920 e 1957, 60, né? Vamos colocar 1960, né? É quando elas são divulgadas amplamente, né? Então, e essas teorias, elas nascem justamente dessa discussão que ocorreu no século XIX, de que a língua ela é organizada em níveis de análise, né? Então, sempre se discutiu isso, né? Desde lá do Platão e Aristóteles, depois no século XVI, XVII, XVIII, lá. Então, e o século XIX ele se dedicou muito a estudar o fonema do ponto de vista histórico, né? Então, como é que o fonema ele se transforma de uma língua para outra e ao longo da história. Então, os fonemas do latim, eles eram de uma certa maneira, e aí, no uso que se vai fazer no português, esses fonemas vão se transformar para uma coisa, e depois do português para o Brasil, vai se transformar em outras coisas, e no Brasil, nas diferentes regiões, a gente tem diferentes manifestações desses fonemas, né? Então,
como é que, então, os fonemas se juntam? Eles se juntam para formar os níveis superiores, que é os níveis do signo, que tem, então, plano de expressão e plano de conteúdo, porque o nível do fonema, ele só tem plano de expressão, porque o fonema em si, ele não apresenta um conteúdo específico, ele só é conteúdo quando ele é signo, né? Então, no nível do signo, que é a condição de ter plano de expressão e plano de conteúdo, nós temos, então, o morfema, que é uma divisão do signo, em cada língua é diferente, e o signo em si, né? Então, que cada língua também tem seus signos, mas todas as línguas têm níveis que são... Tem os 3 níveis ontológicos, que são níveis que constituem todas as línguas, que é o nível do fonema, o nível do signo e o nível do texto. Todas as línguas do planeta são constituídas de fonemas, então cada uma tem os seus fonemas, mas todas elas têm fonemas. Todas as línguas juntam fonemas para formar signos. Todas as línguas têm signos. E todas as línguas juntam signos para formar texto, tá? Então, esses são os níveis que nós chamamos de níveis ontológicos. Mas os níveis infra conteúdo, né, que é o fonema, se a gente analisa o fonema, não dá para dividir o fonema, tá? Se a gente analisa o fonema, nós vamos chegar aos merismas, né? Aos merismas, aos traços distintivos. Qual que é o outro nome que se usa? Merisma, traço distintivo ou divisão da articulação, e os nomes variam muito, mas o Benveniste, por estar dentro da fonética acústica, então, isso é interessante, porque a língua ela é basicamente ouvido, né? Então, a língua ela só se desenvolve se a pessoa tem a audição, então ela é 100% acústica. Isso quer dizer que a gente descreve o fonema do ponto de vista da articulação, mas, na verdade, essa descrição ela não tem nenhum efeito para quem ouve a língua, porque necessariamente ela está vinculada à descrição fonológica, né? Que é a divisão, que é a análise que a gente faz do fonema, está vinculada à fonologia, e a fonologia é uma ciência da linguística, significa que a pessoa precisa ter estudado a escrita para poder saber da descrição do fonema. Então, e isso acontece com a maioria dos brasileiros, né? Mas isso é recente, né? Até não muito tempo, muitas pessoas não tinham acesso à escrita, portanto, a língua só existia como fala. Então, olha só, eu já falei antes da gente ler, então a gente vai falar dos níveis da análise linguística do ponto de vista do sintagma e do paradigma, tá? Então, os níveis são o merismático, que são as análises dos fonemas. Eu coloquei a descrição de 3 fonemas aqui, ó. O A, que é baixo, central, não arredondado, então isso é do ponto de vista articulatório, né, essa divisão. O P, oclusivo bilabial surdo, e o B, oclusivo bilabial sonoro, né? Então, essa divisão. Mas, na verdade, nós não temos uma divisão, nós só temos uma análise, porque o P não se constitui nessas partes, né? Ele é constituído desse modo e desses pontos de articulação, mas ele... isso não é uma divisão, porque a gente não consegue dividir o P. O P é uma unidade que não pode ser dividida. E aí nós temos os fonemas, mas os fonemas a gente consegue dividir. Olha só, eu fiz com a palavra vaca, tá? Porque é bem interessante, dá uma análise bem interessante. Então, eu tenho 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. A primeira eu chamei de primeira, segunda, terceira e quarta casa, né? Então, na primeira casa, eu fiz um paradigma, ó.
eu troquei o V pelo me e fiz maca, troquei o V pelo P e fiz paca. Eu poderia ter taca, saca, zaca, sei lá, faca e assim por diante. Uma jaca, né, uma centena de signos que eu poderia construir trocando os fonemas da primeira casa. Na segunda casa, eu só encontrei um, nós temos 12 fonemas vocálicos em português. Vocês sabem isso, estudaram fonologia, sabem isso, né? Então, e aí, o único fonema que forma palavra, né, na segunda casa é o in, né, com vinca, né? É a única palavra, porque já tem a vaca, né? Aí o veca, voca, voca, vulca, vonca, não existe, né? Existe o vinca, né? Que é aquela quina que existe na roupa. Antigamente se fazia muito, né? Quando se tinha roupa de linho, se fazia aquela quina, né? Na roupa, chama-se vinca. Bom, então, olha só. Na terceira casa, também dá muito, porque os fonemas consonânticos, eles se revezam muito, né? Os fonemas vocálicos é menos, né? Mas os fonemas... Então, aí eu tenho vala, na terceira casa, vaza, vara, e assim por diante. Tem muitas possibilidades aqui, né? Na terceira casa. Na quarta casa, já não tem tanta possibilidade, porque a quarta casa é a casa do morfema de gênero em português, né? Então, como é a casa do morfema de gênero, não tem muita possibilidade. Só tem 3, porque o gênero em português pode ser feito com A, né? Então, vaca, ou com o O, né? Transformado em U, por exemplo, como bolo, carro, né? E com o I, por exemplo, ponte, poste, né? Que a gente usa essa fórmula centralizada, porque, na verdade, o gênero em português são feitos com fonemas vocálicos centralizados, né? Eles não são feitos com os fonemas vocálicos do jeito que eles são. Na escrita, a gente costuma registrar assim, mas na fala é assim, né? E aí nós só temos 3 possibilidades, por isso eu não tenho uma palavra que eu possa trocar, comutar com a quarta casa. Aí a palavra vaca, por exemplo, não dá para eu fazer uma troca de gênero, que seria para mostrar para vocês a transformação na quarta casa. Mas eu posso usar uma outra palavra, que tenha a mudança de gênero, né? Para a gente poder comparar, por exemplo, elefante, né? Aí o masculino é feito com o i, né? Assim, vou colocar maiúsculo, que é para ficar bem evidente, tá? E o feminino é feito com a, né? Mas é o a centralizado. Elefanta, né? Vou colocar maiúsculo também, que é para ficar bem evidente, ó. E aí nós temos a casa do gênero, né? Olha aqui. Nós temos a casa do gênero marcada, né? Aqui na quarta casa. Aí nós teríamos, então, um paradigma de fonemas. E aí, né, os fonemas eles são divididos em consonânticos, que nós chamamos de consoantes, e fonemas vocálicos, que nós chamamos de vogais, né? Então, e os consonânticos, eles são, então, 19 fonemas consonânticos e mais... e nós temos 7 fonemas vocálicos e nós temos 5 fonemas vocálicos nasalizados e nós temos 2 semiconsonânticos que nós chamamos de semivogais
na gramática, tá? Bom, aí do nível do fonema, a gente passa para o nível do morfema, já até falei um pouco, né? Então, o morfema, então nós temos o morfema vaca, né? Aí nós temos o lexema, vac, e uma marca de gênero, né? A, que é uma palavra do gênero feminino. Aí nós temos, por derivação, né? Nós temos vaqueiro, né? Então a gente tem o vaco, né? Que está aqui, porque é masculino, porque a gente pode ter o feminino também, vaqueira, né? A gente pode ter os dois, né? Mas vaqueiro, vaqueira. Até poderia colocar aqui, ó, vaqueiro, vaqueira, né? Para poder marcar essa transformação no gênero, né? Então, e aí nós temos o lexema, um gramema transformador, né? Você também deve ter visto isso em morfologia, e 2 gramemas de gênero aqui, né? O O e o A, no caso, vaqueiro, vaqueira, tá? Nós podemos ter a palavra vacão. Mas lembra do vacão? Era um desenho animado, tinha o vacão, né? Então, o mesmo lexema que vai sofrer uma transformação. Mas nós temos o feminino, por exemplo, vacona, né? Vacona, né? Que seria, então, uma forma de morfema também de derivação, porque nós temos vaquinha aí, né? Temos uma vacona e temos a vaquinha. Vacão, vacona, né? Então, é sempre o ão, que é a marca de transformação, né? Que é o morfema de transformação, né? Então, aqui nós temos o masculino feito em O e o feminino feito em A. Então, vacão, né? Então, é sempre a nasalização, né? E, na verdade, se nós fôssemos escrever corretamente isso, teria que ser assim, né? Vacona, né? Vacona. Mas é melhor deixar daquele jeito mesmo, tá? Então, bom, vamos permitir. E, continuando, aí, vaquinha, né? Vaquinha, nós temos o morfema gramatical de diminutivo, né? O derivação, e aí nós temos o morfema de gênero, né? Que é um morfema flexional, e nós temos o lexema aqui, tá? Bom, continuando, arrumei um aluno, um estudante, ó. Continuando, no nível do morfema, a gente passa para o nível do signo, né? O nível do signo, por exemplo, nós temos sempre uma análise possível de determinante e determinado, né? Então, no caso, por exemplo, as vacas, as meninas, as cabritas, vamos ter um paradigma de nomes femininos aqui com o determinante artigo, né? Aqui, adjetivo, artigo, né? Então, nós temos determinante e determinado. No caso dos signos, nós temos sempre determinante e determinado. Eu poderia colocar um outro determinante aqui, por exemplo, vacas bonitas. As vacas bonitas, né? E aí, então, eu teria 2 determinantes, né? Um núcleo, que é o núcleo vaca, que seria o determinado, e eu teria 2 determinantes. As e bonitas, né? Seriam 2 determinantes. Então, no nível do signo, nós temos determinante e determinado. E aí, o próximo nível são os das orações, né? Em que a divisão é sujeito, predicado, né? Então, as vacas comem capim verde, as cabritas comem capim verde, né? Então, eu tenho um paradigma aqui de nomes femininos, né? Eu poderia dizer as meninas comem capim verde. Do ponto de vista gramatical, estaria perfeitamente lógico. Aí, no caso semântico, teríamos que ter um contexto que permitiria dizer que as meninas comem capim verde, né? Aí teria que ter um contexto. E, às vezes, você pode, por exemplo, para um processo metafórico, dizer, falar para as vacas, aí, meninas, estão comendo capim verde, né? Nesse caso, seria perfeitamente permitido, né?
Eu, por exemplo, chamo minhas cachorras de meninas, né? E aí, meninas, comeram bastante ração? Quer dizer, a gente usa as palavras metaforicamente e o contexto pode permitir um uso desse, né? E aí, no caso, nós teríamos sujeito, no nível da oração, o que nós temos é sujeito predicado, tá? Então, o sujeito como determinado e o predicado como determinante, porque a estrutura é sempre determinado, determinante, determinado, determinante, né? Então, nós poderíamos aplicar essa mesma ideia aqui no fonema, né? Considerando que o núcleo da sílaba é sempre o vocálico, então o vocálico está sempre como determinado e o consonântico como determinante. O núcleo de uma palavra é sempre o lexema, e aí o lexema poderia ser determinado por gramemas, né? Gramemas ou morfemas gramaticais. E aqui nós temos sempre um núcleo, um substantivo, que é sempre determinado por adjetivos, né? Que são os determinantes básicos do substantivo, né? Então, para ser determinado, precisa ser um substantivo. Então, poderia ser as bonitas estão comendo capim verde. Aí o bonitas assumiria a posição de substantivo por uma derivação imprópria e seria um núcleo, o bonitas estaria, então, determinado por esses determinantes aqui, tá? E aí, no caso do sujeito e predicado, o sujeito é o determinado e o predicado é o determinante, né? E do nível da oração, o Benveniste fala na frase, né? Na frase, porque no período em que ele discutiu isso, a gramática trabalhava com a ideia da frase, continua trabalhando, né, com a ideia da frase como o nível mais alto, que tem sentido completo. Mas o termo frase em português ele é complicado porque a gente costuma falar frase nominal, frase verbal, e aí acaba que ferindo a ideia de unidade mais alta da produção linguística, né? Aquela que tem sentido completo. De fato, atualmente, nós usamos a palavra texto para significar essa ideia, né? De uma unidade linguística com sentido completo. Então, o texto é o nível mais alto na nossa estruturação gramatical, tá? Isso. Bom, aqui está os exemplos, né, em português. E agora nós vamos falar de sintagma e paradigma, tá? O paradigma é na vertical e o sintagma é na horizontal, né? Vocês também já sabem isso. Os dois eixos da linguagem, sintagma e paradigma, né? O sintagma são unidades do mesmo nível opostas entre si, né? Numa cadeia, né? Por isso eu falei determinante e determinado, e o paradigma são unidades do mesmo nível, iguais entre si, que ocupam o mesmo ponto da cadeia sintagmática. Então, no caso da palavra vaca, aqui é um exemplo, né? Então, o V, o Me, o P ocupam a mesma casa da cadeia sintagmática. Aí nós temos aqui dois sintagmas fonemáticos, dois sintagmas fonemáticos. E os sintagmas fonemáticos são feitos de consoante, consonântico vocálico, consonante vocálico, né? Às vezes a gente tem um vocálico isolado, né? E aí, neste caso, nós sempre temos ou uma consoante anterior que acaba dando apoio a esse vocálico, porque na fala nenhum fonema vocálico permanece desapoiado. A gente junta tudo, né, para que as vogais sempre estejam apoiadas
numa consoante, tá? Então, na fala, a estruturação é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, tá? No caso dos morfemas, o que nós vamos ter é, então, lexema, o lexema e os gramemas, né? Então, lexemas e gramemas formam paradigmas, né? Então, nós temos aqui um sintagma morfemático, né? Então, duas unidades do mesmo nível opostas entre si. Então, o lexema determina o gramema e o gramema determina o lexema. Na verdade, é o gramema que determina o lexema. Então, o lexema é o determinado e o gramema é o determinante. Então, como eu fiz lá em cima, nós poderíamos ter aqui cabrita, então o cabri, né? Ou cabra, que eu acho que ficaria mais fácil de entender, elefanta, né? Então nós teríamos um paradigma de lexemas, né? E no caso do signo, nós vamos ter paradigmas de substantivos, adjetivos e artigos, né, pronomes, né, determinantes, as suas vacas bonitas, né? Aí nós teríamos um sintagma que tem paradigmas internos a ele, tá? Então, determinante e determinado também. E na oração, sujeito e predicado, nossa, aqui eu até fiz, né? Variei aqui o sujeito, eu fiz um paradigma no sujeito com a mesma estrutura, né? Eu poderia colocar capim seco, né? Capim seco. As vacas comem capim verde, as cabritas comem capim seco, né? Eu poderia fazer um paradigma aqui no determinante também, né? No adjetivo. O texto não tem paradigma, tá? Como ele é sentido completo, ou você tem outro texto, né? Ou coloca outro texto no lugar, ou não tem como substituir. E da mesma forma, o merisma, ele não tem como ser dividido. Então, se a gente aplica as regras do Panveniste de segmentação e substituição, no caso do texto, nós nunca vamos ter substituição. No caso dos merismas, nós nunca vamos ter segmentação, tá? Nunca. Não é possível segmentar os merismas, eles formam uma unidade dentro do fonema. Mas eu posso substituir, né? Eu posso substituir o surdo pelo sonoro, né? E posso substituir, por exemplo, se eu tiver um outro fonema vocálico, por exemplo, o E, tem que escrever assim, porque senão isso não faz bobagem. O E, ele não é baixo, então eu tenho que substituir. Então, ele é médio, né? Médio alto. Ele não é central, né? Ele não é central, ele é anterior, né? Porque ele é feito na parte da frente da boca, e ele é não arredondado. Então, neste caso, é igual. Arredondado. É muito D junto, né? Então, aqui, eu não consigo segmentar, mas eu consigo substituir, né? E aí, eu consigo ver outra estrutura de fonema vocálico, tá? Então, esses são os níveis da análise linguística para o processo de formação linguística de todas as línguas do planeta, tá? Então, o que é que faz uma unidade ter status linguístico? É o sentido. Então, para que eu consiga fazer reconhecer um merisma, eu tenho que encontrar ele formando dois signos
distintos, né? Então, aqui eu não fiz nenhum, né? Mas vamos supor outros signos. Então, por exemplo, dada. Então, eu vou colocar assim, ó, dada, e eu vou colocar essa marcação que é para ficar evidente do que eu estou falando. E data. E vou colocar essa marcação que é para ficar evidente. Olha só. É tudo igual. A diferença está aqui na terceira casa. E a diferença do D para o T é que o D é sonoro e o T é surdo. Então, a divisão do fonema, dos dois fonemas, o D ele é sonoro, vou colocar até em destaque, ó, sonoro, oclusivo, apicodental, tá? E o T, ele é muito parecido. Ele é surdo, oclusivo, apicodental, né? Apicodental. Um acentão aqui. Apicodental, tá? Então, olha só que eles são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos. Mas ninguém vai confundir. Eu odeio isso. Ninguém vai confundir um B com um T, porque ninguém vai confundir dada. Ó, essa camisa me foi dada, né? E ninguém vai confundir, por exemplo, com a data do meu aniversário, né? Ninguém vai confundir esses dois signos. Então, o traço aqui do surdo e sonoro nesses dois fonemas, eles diferenciam signos, né? Sentidos diferentes. Por isso, né? Eles são caracterizados como fonemas, porque eles têm status linguístico, né? Eles formam um par mínimo, né? Acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Não vou ficar falando nisso, não, tá? Então, agora que a gente já tem um monte de exemplos, dá para a gente entender direitinho lá o texto do Benveniste, tá? Então, vamos ver aqui o que é que ele está falando. O primeiro e o segundo parágrafo são extremamente importantes para que a gente perceba do que ele está falando. Por isso, eu vou ler e vou explicar um pouco, porque são dados históricos que facilitam entender como é que se chegou à ideia de nível de análise, né? Porque é o que vai organizar todas as ciências da linguagem no século XX e agora no século XXI a gente já assimilou isso. Ninguém consegue fazer estudo de texto que não seja pela divisão, né? Pela segmentação e substituição das partes do texto, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar nas nossas análises de texto, né? Porque nós vamos fazer muita análise de texto no nosso curso e, no final, vocês vão fazer aquela análise por escrito para me entregar, tá? Vou dar muitos exemplos até o final do curso. Eu espero que vocês assimilem, né? E aprendam a trabalhar com texto. Vocês devem já ter sentido que ficam dizendo o tempo todo que vocês devem trabalhar com texto. E o curso de semântica, ele tem essa
essa possibilidade, né, da gente ensinar como lidar com o texto, né? Quem está fazendo semiótica também já vai estar fazendo uma outra disciplina que lida muito com o texto. Quem fez pragmática, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer, também lida muito com o texto, né? E a linguística textual também lida muito com o texto. Então, no século XX, sobretudo do meio para o final, se desenvolveram um monte de teorias, né, para analisar o texto, né? E por isso que agora, no final do século XX e o início do século XXI, o ensino ele está muito caracterizado, né? O ensino de língua está muito caracterizado pela discussão do texto, tá? E eu acho que, ultimamente, com esses novos documentos do governo federal, a onda é trabalhar com textos sincréticos, né? Todos os textos são sincréticos. E lá aparece, porque apareceu o termo semiótica naquele documento. Eles ainda não ensinaram como lidar com a semiótica, mas eu acho que nos próximos documentos já vai aparecer teorização semiótica, né? Bom, todas as faculdades de letras do Brasil têm sempre alguma disciplina de semiótica e eu tenho adaptado a disciplina de semântica para a multimodalidade, para que vocês tenham pelo menos uma noção. É muito pouco, porque são só uma partezinha de uma disciplina no último período, mas já vai deixar vocês com noção de leitura para poder responder a essa demanda que vocês vão enfrentar a vida inteira como professores. Então, olha só, o texto do Benveniste, tá? Quando estudamos com espírito científico um objeto como a linguagem, bem depressa se evidencia que todas as questões se propõem ao mesmo tempo a propósito de cada fato linguístico e que se propõe, em primeiro lugar, relativamente ao que se deve admitir como fato. Então, o que é fato? Então, isto é, aos critérios que definem como tal. Então, os critérios que definem como fato são os critérios sociológicos, a língua como fato social, né? Vocês já devem ter visto isso lá nas aulas do primeiro período, segundo período, a língua como fato social, e a língua como objeto social, e a língua como análise social, a língua como análise fonológica e a língua como manifestação do pensamento, como exercício psíquico, né? Cognitivo, da relação com o mundo externo. Eu tenho falado, vou falar muito nas minhas aulas sobre isso. Na primeira eu falei, tanto é que alguns colegas de vocês já até me perguntaram sobre isso, né? Sobre essa formulação da língua, tá? Nenhum desses modelos de análise linguística, só para comentar, já que houve a pergunta, está superado, tá? Nenhum deles. A língua, então, ela tem múltiplas possibilidades de definição e muitas possibilidades de visão, e todas elas estão plenamente em uso em todos os campos da linguística, tá? Nenhuma está superada, isso não existe, tá? Então, olha só, a grande mudança sobrevinda em linguística está precisamente nisto. Reconheceu-se que a linguagem devia ser descrita como uma estrutura formal. Isso aconteceu no século XIX, tá, gente? O século XIX fez linguística. No século XX, a gente tem feito estudos sobre o texto. O Saussure foi a pá de cal nesse estudo linguístico. Então, diferente do que a gente costuma dizer e ouvir dizer, o Saussure não propôs a linguística. Na verdade, o Saussure ele sintetiza todo o estudo linguístico que ocorreu no século XIX, né, início do século XX, e aí o Saussure propõe o estudo do texto no conceito de valor, e o nome que ele deu foi semiologia. O nome semiologia meio que desapareceu, né? Continua existindo, mas
Não existe teorias semiológicas, o que a gente tem é teoria semiótica, mas a semiótica e a semiologia, a semiótica francesa, greymasiana, sobretudo, e a semiótica persiana, nasceu com esse nome justamente no estudo do signo, né? Então, que é justamente a proposta que o Saussure fez para a semiologia. Vou deixar assim, porque isso é uma história muito longa. Numa outra aula vai aparecer com mais profundidade, e vocês já devem ter ouvido falar nisso muito, tá? Então, a estrutura formal a estudo linguístico é o que vai dar nascimento à gramática. Então, a língua é uma estrutura em formas, né? Então, ela é uma forma, como disse o Saussure, e não uma substância. Veja bem, a forma não se opõe à substância, a forma se opõe à matéria. Também numa outra aula eu explico isso, tá? Mas que essa descrição exigia, antes de tudo, o estabelecimento de procedimentos e de critérios adequados e que, em suma, a realidade do objeto não era separável do método próprio para defini-lo. Então, se a língua é uma estrutura formal, qualquer ciência que se aplique a estudar a língua deve ser também uma estrutura formal. Então, é por isso que a noção de nível é muito interessante, porque ela apresenta a língua num processo metodológico de uma estrutura formal, tá? Devemos, pois, diante da extrema complexidade da linguagem, visar a propor uma ordem ao mesmo tempo nos fenômenos estudados, então a ordem nos fenômenos, né, do menor para o maior, como eu mostrei lá no exemplo, então do merisma até o texto, de maneira a classificá-los segundo um princípio racional, né? Então, matemático mesmo. E nos métodos de análise. Qual é o método de análise? Para construir uma descrição coerente. Os métodos de análise. Então, nós vamos ter a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a semiótica, a pragmática, a linguística textual, e aí vai um rolo dessas teorias, né? Que todas elas apresentam a língua numa estrutura formal e sempre interpretam a língua numa estrutura formal. Quando é que isso começa de fato? Começa numa descrição feita pelo Yomslev nos prolegômenos. Esse texto é posterior aos prolegômenos, tá? Lá nos prolegômenos, a descrição está assim, tintim por tintim. Eu até fiz um fichamento dos 13 primeiros capítulos do Prolegômenos, e eu vou colocar lá na pasta para que vocês possam, então, ler o texto a partir dos meus fichamentos. A partir da próxima aula é sobre o Yomslev, e aí vocês vão poder acompanhar o texto com a análise que eu fiz. Foi uma aula que eu dei alguns anos atrás, né? Uns 2 anos atrás. Foi uma aula que eu estava meio inspirado, então eu vou usar aquela, tá? Às vezes a gente fica inspirado, às vezes a gente fica cansado demais para conseguir inspiração, né? Mas às vezes a gente está bem e consegue fazer as coisas de uma maneira mais claras, né? De maneiras que as pessoas consigam entender, mais estruturado, digamos assim, né? E aí eu vou apresentar aquela aula para vocês, tá? Então, de maneira a classificá-los segundo um princípio racional e nos métodos de análise para construir uma descrição coerente e organizada segundo os mesmos conceitos e os mesmos critérios, tá? Então, a análise gramatical, ela é formal e estrutural, do mesmo modo que a língua é formal e estrutural. Então, como estrutura formal. A noção de nível parece-nos essencial na determinação do procedimento de análise, né? Veja bem, isso está lá no meio do século XX, então ele está dizendo parece, mas hoje, para nós, ela é absolutamente essencial. Nós não fazemos linguística, nós não fazemos análise de texto que não seja por meio
da noção de nível. Nós vamos dividindo tudo e colocando tudo em níveis, e aí nós vamos fazendo a compreensão, tá? Então, existem textos que exploram o fonema como nível, como, por exemplo, Segue o Seco, do Carlinhos Brown, né? Tem textos que exploram o signo como significação, como é um texto da Clarice Lispector, que eu gosto muito, né? Uma crônica que se chama As Vantagens de Ser Bobo. Eu vou apresentá-la para vocês, dia 23, porque eu adoro aquela crônica. Eu acho que é um dos momentos mais inspirados da poesia mundial, né? É aquela crônica. E tem textos que exploram a gramática, por exemplo, as estruturas oracionais. Por exemplo, o Drummond faz isso de uma maneira espetacular na Quadrilha, né? Naquele poema chamado Quadrilha, e no poema José também. Eu vou tentar mostrar isso para vocês numa aula aí para frente, tá? Então, só ela é própria para fazer justiça à natureza articulada da linguagem e o caráter discreto dos seus elementos. Então, eu apresentei lá para vocês, no OneDrive, um quadro do Yilmaz Levin que se coloca como é que o sentido se estabelece no pensamento. Então, como substância e forma no plano de expressão e no plano de conteúdo, tá? Então, vocês podem olhar lá. Eu não sei se vai dar. Eu posso fazer isso agora, afinal de contas, eu estou gravando e não vou demorar um pouquinho, não vai matar ninguém, né? Então, semântica aqui 2021, ó, eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver se vai abrir, né? Então, o Yilmaz Levin, ele vai propor uma divisão uma divisão não, ele descreve a constituição da estrutura do signo como do plano de expressão e do plano de conteúdo. É o que vai acontecer aqui nos prolegômenos, né? Que está lá nos prolegômenos. E aí, essa proposta dele... não sei, abriu, acho que abriu. Essa proposta dele, então, eu que fiz esse quadro, tá, gente? Esse quadro não está lá no Yilmaz Levin, só está descrito, ele só disse lá, né? Eu que fiz o quadro, tá? Então, o quadro é meu, ó. Então, forma e substância, então, a forma do plano de conteúdo é a língua, a cultura, né? A substância do plano do conteúdo é o pensamento, né? O processo, e aí a forma do plano de expressão, então, é o texto, né? Dividido em signo, léxico, merisma, frase, né? E a substância é a articulação, né? Então, tanto a articulação psíquica, né? Que vai estar aqui no pensamento, quanto a articulação motora, que vai estar aqui no corpo, né? Então, a articulação, ela monta o texto a partir da informação língua, cultura e do processo que é o pensamento, né? Então, isso acontece tudo ao mesmo tempo, né? Isso acontece tudo ao mesmo tempo. Essa divisão, ela é simplesmente uma caracterização, né? Do objeto. Não acontece, porque tudo isso acontece de uma única vez, né? No nosso pensamento e na nossa articulação, tá? Mais para frente vocês vão ter isso de maneira mais clara, mais profunda, tá? Então, tá, olha só. Continuando, então, aqui, eu já falei da segmentação e da substituição, né? Então, toda a estrutura formal linguística, para que ela possa a ser analisada, ela passa por uma segmentação, né? A gente segmenta em níveis e faz o processo de substituição para que a gente possa ter, então, o uso da memória como fonte de informação, né? E aí ele vai fazer um exemplo com o francês,
Por causa disso, eu fiz o exemplo com a vaca lá, para que vocês pudessem ter um exemplo em português, fica mais fácil, né? Mas a gente pode ler, ó. Chega-se, então, seja qual for a extensão do texto considerado, é preciso, em primeiro lugar, segmentá-lo em porções cada vez mais reduzidas até os elementos não decomponíveis. Paralelamente, identificam-se esses elementos por meio das substituições que admitem. O Yomslev fala numa segmentação exaustiva, tá? E ele fala numa segmentação de porções cada vez mais reduzidas até os elementos não decomponíveis. Então, chega-se, por exemplo, a segmentar raison, quer dizer razão em francês, né? Então, olha a segmentação fonética aqui, né? Raison, 4 casas em que se podem operar as seguintes substituições. Então, no lugar de R, coloca-se S, né? Então, nós vamos ter saison, né? Saison. Aqui, coloca um S, fica saison. E no lugar do E, se coloca A. Então, nós vamos ter raison, né? E no lugar do Z, vamos colocar um Y. E aí nós vamos ter rayon. E no lugar do on, nós vamos ter um N. E nós vamos ter raisin, né? Então, substituir um em cada caso. Veja bem que em francês é diferente, porque o gênero nunca não é marcado, né? O gênero não é marcado na fala, e aí a última casa não sofre aquele processo que sofre em português com as palavras em português, porque em português todas as palavras têm marcação de gênero, né? Se não está marcado na última casa claramente, nós temos um determinante, né, para o signo aqui, um determinante para o signo aqui que vai identificar qual é o gênero do signo aqui, né? O português não suporta um nome sem marcação de gênero, ou feminino ou masculino, tá? De um jeito ou de outro isso vai acontecer. E o francês não, por isso aí modifica. Neste ponto, as línguas são muito diferentes, porque em francês ou em italiano, o gênero jamais sofre centralização, porque o gênero em italiano é também a marca de número. Por isso, a pronúncia do fonema vocálico final deve ser muito marcado. A mesma coisa em alemão, que o gênero também é feito por meio de vogais, e no alemão nós vamos ter marcação de casos, né, na última casa, e se a gente não pronunciar direitinho o fonema final, vai criar confusão nos casos. E o exemplo do italiano, para que vocês tenham um exemplo, por exemplo, bambino. Bambino. A gente fala que os italianos falam com a boca aberta, né? Mas é porque, se um brasileiro vai dizer essa palavra, ele vai dizer bambino, né? Bambino. E os italianos vão dizer bambino. Por quê? Porque se não marcar, vou falar, por exemplo, e aí se for plural, então, bambini, né? Então, menino, meninos, né? O italiano não tem essa marcação de plural por meio da adição do S, não, ou de um fonema sibilante. Ele marca na transformação da vogal. Por isso que é extremamente importante a pronúncia dos fonemas vocálicos finais. E para um brasileiro que costuma falar com a boca fechando no final da palavra, dá a impressão que os italianos estão cantando, né? Mas não é nada disso, é porque é uma necessidade de clareza na pronúncia que leva a isso, tá? Vou deixar o exemplo aqui, ó, para que vocês, então, possam pensar neles, tá? Então, continuando lá... Não vai salvar? Salvou. Continuando lá a nossa discussão, para que vocês possam ter mais noções, tá? Então, dito esse exemplo aí
em francês, e eu fiz o exemplo lá em português, acho que vocês vão conseguir linkar as duas coisas quando lerem. Eu usei uma palavra, um neologismo da internet na minha fala. Ó, que interessante. É esse, em resumo, um método de distribuição. Consiste em definir cada elemento pelo conjunto do meio em que se apresenta e por intermédio de uma relação dupla, relação do elemento com outros elementos simultaneamente presentes na mesma porção do enunciado, né? Relação sintagmática, né? Então, eu disse, o sintagma são unidades do mesmo nível opostas entre si, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, elementos simultaneamente presentes na mesma porção do enunciado. Então, se nós temos a palavra vaca, então, nós temos aqui um sintagma fonemático. Na palavra vaca, nós temos dois sintagmas fonemáticos que eu marquei, né? Por quê? Porque nós temos duas unidades do mesmo nível simultaneamente presentes na mesma porção do enunciado, tá? Como disse o Benveniste. Então, e aí, a relação do elemento com outros elementos mutuamente substituíveis. Na verdade, a tradução aqui ficou ruim, porque em francês, relação pode ser traduzido em português por relação, né? Ou por correlação. Então, no paradigma, a gente não tem relação entre os elementos, a gente tem correlação, assim, ó, correlação. Correlação. Ixi. Certo? O que é uma correlação? Uma lista, né? Bom, eu vou correlacionar uma série de nomes, eu estou fazendo uma lista, né? Correlacionar. Eu acho que eu coloquei um O a mais. Assim. Correlação, né? Entre os elementos aqui. Formam, então, um paradigma, tá? E a relação é entre os elementos no sintagma. Entre o sintagma, eles estão em relação. No paradigma, eles estão numa correlação, tá? Para vocês anotarem aí, porque os livros vão falar nisso, né? Em relação e em correlação. Em francês, usa-se a mesma palavra, rapport. Né? Bom, então, aí ela vai fazer aquilo. Eu já expliquei, né? Não vou ficar lendo muito, não, senão a gente não termina isso aqui nunca e o vídeo fica muito chato. Atingimos, assim, pelos processos descritos, os dois níveis inferiores da análise. O das entidades segmentáveis mínimas, os fonemas, né, o nível fonemático, e dos traços distintivos que propomos chamarem-se merisma, o nível merismático. Então, quando a gente junta fonema, a gente forma um nível superior dos signos. Então, no signo, nós temos o nível morfemático e o nível sigmático, tá? E juntando os signos, nós formamos os níveis superiores, oração, frase e texto. Então, o nível oracional, o nível frasal textual, né? Aí ele vai dar um exemplo em inglês, né? Nós vamos pular também. E aí tem uma informação extremamente importante que eu já falei, né? Então, como é que a gente sabe que uma unidade ela é, de fato, unidade daquela língua? É pelo sentido, né? Então, o sentido é, de fato, a condição fundamental que todas as unidades de todos os níveis devem preencher para obter status linguístico. Né? Então, para ser parte da língua, eu tenho que achar um par mínimo para aquela unidade em qualquer nível, no nível merismático, fonemático, morfemático, oracional e textual. Eu tenho que achar um par mínimo, tá? Então, eu tenho que achar aquela unidade 2 vezes na língua para que se constitua o status linguístico dela dentro da língua.
Dizemos realmente a respeito de todos os níveis. O fonema só tem valor como discriminador de signos linguísticos, e o traço distintivo, por sua vez, como discriminador dos fonemas. Tá? A língua não poderia funcionar de outra maneira. Todas as operações que se devem praticar no seio de cada cadeia supõem a mesma condição. Então, o nível inferior serve para compor o nível superior, e assim por diante. Quer dizer, a língua inteira funciona como nessa estrutura formal. O nível inferior compõe o nível superior e compõe o nível superior. O nível inferior, mais inferior, o merisma, ele não se compõe de nada. E o texto, ele não compõe nada, porque ele tem sentido completo. Então, ele já é completo, ele não vai compor nada. Né? Como o texto, ele já está em sentido completo. Tá? Bom, depois vocês podem ler esse texto aqui, ó, que eu vou colocar lá na pasta, já está lá na pasta, e aí vocês vão, então, lembrando daquilo que eu estou falando aqui, vocês podem ouvir esse vídeo muitas vezes, se quiserem, e aí vocês vão poder, então, entender melhor esse texto. Esse texto é fundamental para a história da linguística moderna. E junto com os prolegômenos, que vai ser o objeto da próxima aula, é, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas entre a linguística da oração, né, que é basicamente histórica, que caracterizou o século XIX, e a linguística do século XX e para frente, que está caracterizada como o estudo do texto, né? Então, aqui tem uma frase dele muito interessante para nós. Pensamos encontrar aqui o princípio racional que governa, nas unidades dos diferentes níveis, a relação entre forma e sentido. Tá? Então, toda forma tem que ter sentido. E aí ele vai explicar isso direitinho. Eu sugiro que vocês, então, leiam o texto completamente para que e ouçam esse vídeo mais de uma vez, e aí, no dia 23, se ainda restarem muitas dúvidas, ou qualquer dúvida, vocês me perguntem, ou já vão mandando, né, via e-mail as dúvidas, que aí no dia 23 eu elaboro um mecanismo para responder para vocês, tá? Vamos ver. Então, eu vou fechar aqui. Salvar tudo, né? Para ficar tudo para o futuro. E vou fixar aqui. E eu vou parar a apresentação. Então, para a gente finalizar, né? Eu vou então dizer para vocês que essa análise dos níveis é extremamente fundamental para que se tenha uma concreta visão de como a linguística se desenvolveu no século XX para o século XXI, tá? Se desenvolveu estudando o texto. E como é que ela estudou o texto? Ela estudou o texto fazendo a análise desse texto. E a análise, igual a qualquer outra ciência, prevê, né? Prevê a divisão do objeto em partes cada vez mínimas, até se chegar na parte que é mínima para aquele objeto, tá? Então, como eu disse, em alguns textos é mais interessante estudar o fonema, né? Em outros textos, o nível que aparece analisado é o nível do signo. Em outros textos, é a oração, e assim por diante, né? Os textos são, então, únicos sempre, né?
são seres únicos, né? E por isso o nível de análise em questão varia de um para o outro. Muito obrigado. Eu sempre termino meus vídeos com boa morte a todos, mas eu tenho sido reprimido. Boa morte a todos, mesmo que reprimido. Obrigado.